Meus queridos, nós então agora vamos refletir na palavra do Senhor e nós temos, no último domingo, nós estudamos pelo menos 2 cláusulas da oração modelo. E hoje nós iremos estudar a terceira cláusula que eu quero trazer a você, ao seu coração. E essa terceira cláusula tem a ver com a questão da renúncia, da entrega do seu coração, submetendo a sua vontade à vontade do Senhor. Por isso, se você está com a sua Bíblia aí, eu convido você a abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, eu quero ler apenas o versículo 10, a parte do versículo 10. Mateus 6, versículo 10, diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa expressão, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, é a expressão que nós queremos considerar nesta manhã em louvor e adoração e reflexão na palavra do Senhor. Pois bem, até agora, nesta série de reflexões sobre a oração modelo, descobrimos que efetivamente a oração é um diálogo entre nós e o Pai Celestial. Outro detalhe importante é que podemos descansar nesse relacionamento. Aprendemos também que a oração deve incluir os elementos de adoração, exaltação e louvor a Deus. Fomos ensinados nas últimas reflexões a buscar o domínio de Deus na terra, orando para que o seu reino venha sobre a face da terra e também em nossos corações. Mas à medida que vamos nos aprofundando na oração modelo, aprendemos que a oração também significa renunciar. Sim, a oração deve nos fazer crescer ao ponto de colocarmos tudo o que somos no altar do Senhor e rendermos totalmente a nossa vontade à vontade dele, que é o nosso Pai Celestial. E haja vista, ela é boa, perfeita e agradável, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, versículo 20. Essa é uma das tarefas mais difíceis que temos na oração, mas é absolutamente necessária se desejamos ser o que de fato Deus quer que sejamos. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, se queremos encontrar a vontade de Deus nas nossas vidas, precisamos nos submeter a Ele. O tema dessa manhã é: seja feita a sua vontade. Pois bem, mas qual é a vontade de Deus? Vamos tentar definir qual é a vontade de Deus. Eu não acredito que eu ou qualquer outro pregador possa descrever adequadamente tudo o que é a vontade de Deus, muito menos uma mensagem como essa de alguns minutos. No entanto, eu quero sinalizar algumas coisas importantes para a nossa reflexão nesta manhã. Veja algumas possibilidades de entendimento sobre a oração e a vontade de Deus. Algumas pessoas, por exemplo, olham para a vontade de Deus como uma regra de um ditador despótico. Daí, a rápida conclusão: se Deus é forte, é um ditador e nós não podemos resisti-lo, então eles já cedem à vontade de Deus nessa atitude ressentida. Mas no fundo, não cedem à vontade de Deus por amor, e sim por falta de opção. Certamente fariam outra coisa se pudesse. Outros veem a vontade de Deus como inevitável. Então eles submetem, não por fé, mas por rendição estoica e quase fatalista. Eles não se submetem à vontade de Deus por amor ou por alegria, mas por resignação ao que vem como certo. Essas pessoas oram, mas não acham que suas orações farão diferença, porque o destino já está totalmente programado. A igreja primitiva, por exemplo, orou para que Pedro fosse liberto da prisão nas vésperas da sua execução. No entanto, fica evidente que eles não acreditavam que ele seria liberto. Para eles, Pedro já era um homem morto enquanto oravam pela sua libertação. Em Atos capítulo 12, do versículo 1 ao 17, por exemplo, quando Pedro é liberto
e chega à porta onde estavam os discípulos e bate a porta, a jovem que faz a recepção dele nem acredita, não abre a porta, volta correndo e conta para os discípulos o que ela está vendo, que é o apóstolo Pedro, e eles dizem: menina, você está delirando, porque eles não acreditavam. Eles oravam, mas não tinham a convicção que Deus podia fazer. O terceiro grupo de pessoas é aqueles que desejam inverter os fatores. Para esses, é como se a oração fosse assim: seja feita a minha vontade aí no céu, como eu já faço aqui na terra. Neste caso, Deus teria que se dobrar à vontade do peticionante. O problema é que todas essas três perspectivas são falhas, porque, a despeito de Deus ser soberano, e sim, Ele é soberano, mas Ele tem o controle absoluto do universo nas tuas mãos, e nós cremos nisto, mas ainda assim, Ele convida os seus filhos, convida a mim e a você a orar sobre as coisas e as demandas da vida. No entanto, quando oramos, não fazemos para realizar a nossa vontade lá no céu. Antes, oramos para que a vontade de Deus seja realizada aqui na terra, através de nós, inclusive. Observe que a oração é sobre Ele, porque teu é o reino, teu é o nome, tua é a vontade. Deus é um Deus soberano, mas ainda assim nos ordena a orar com Ele, a nos unirmos nessa tarefa de revolucionarmos o mundo. Afinal, oração é um justo entrando na sala do trono. E o apóstolo Tiago diz no seu livro, capítulo 5, versículo 16, a parte B, que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Com isso em mente, vejamos o que é a vontade de Deus propriamente dito. E para isso é importante que saibamos que a Bíblia usa essa expressão, vontade de Deus, de diversas maneiras. E eu vou explicar aqui apenas duas, pois essas duas que farei menção estão diretamente ligadas ao foco da nossa análise. A primeira é a vontade decretiva de Deus. Esse é o decreto de Deus, aquilo que Ele determinou com antecedência. Ela pode ser chamada de vontade soberana, de vontade absoluta, alguns chamam de vontade oculta de Deus, mas a despeito do nome que venhamos a dar a essa vontade, é importante entender que esse decreto é imutável, impreterivelmente acontecerá e nada pode impedir. Esse é o tipo de determinação, esse tipo de determinação pode ser visto, por exemplo, na criação. Quando Deus chamou o mundo à existência, Ele não poderia simplesmente dizer, eu não vou. Ele teria que vir. Ou mesmo as luzes não poderiam deixar de existir quando Ele disse, haja luz. Isso é expresso também na ordem que é mantida no universo. Por exemplo, a lei da gravidade, o Sol está exatamente no lugar que está para que haja a vida na Terra. E, enfim, tantas leis que governam o universo. Também é o decreto de Deus. Também é possível ver esse decreto nos tratos de Deus com o pecado e também com Satanás. E no que se refere à nossa salvação e algumas outras coisas. A Bíblia é clara quando fala sobre a vontade definitiva de Deus ser uma realidade. O profeta Isaías nos diz no seu livro, capítulo 14, versículo 24, o seguinte: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. É assim que Deus se comporta em relação aos seus decretos. Portanto, algumas coisas foram determinadas pelo Senhor e permanecerão assim para sempre. Essa é a vontade decretiva e definitiva de Deus. Sua vontade será feita independente do que os homens façam, digam, pensem ou sintam. O plano eterno dele será cumprido. Satanás, o pecado, a morte, todos esses serão julgados e eliminados para sempre. Os santos, redimidos pelo sangue do Cordeiro, irão efetivamente para o céu. As coisas vão acontecer exatamente como Deus determinou que seriam, e nada atrapalhará os seus propósitos. Mas nós temos também um segundo aspecto da vontade de Deus que tem a ver com a sua vontade preceptiva. Diferentemente da vontade decretiva, a vontade preceptiva é aquilo que Deus deseja que seja de uma determinada maneira, mas pode não acontecer. A vontade preceptiva de Deus, ela pode ser inclusive resistida por nós. Esse é o nível da vontade de Deus que tem a ver com as suas leis, com os seus mandamentos.
Eu vou tentar deixar um pouquinho mais claro para você. Por exemplo, Deus deixou o seu primeiro mandamento lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4, uma ordem, um desejo, uma vontade, que não tivéssemos outros deuses diante dele. Mas nós sabemos que muitas pessoas quebram esse mandamento. Com isso, estamos afetando a vontade preceptiva de Deus. Entenderam o conceito? É da vontade de Deus, por exemplo, que honremos os nossos pais, o nosso pai, a nossa mãe, e quando nós não fazemos isto, estamos resistindo à vontade preceptiva de Deus. Mas deixe-me acrescentar algo rápido aqui para o seu entendimento. Mesmo que as coisas que se enquadram nesta área da vontade de Deus não sejam cumpridas, seus decretos continuarão intactos, inviolados e inalterados. Como já referenciei, existem duas palavras traduzidas como vontade no Novo Testamento. E eu quero agora, para tentar elucidar um pouquinho mais, explicitar essas duas palavras para você. A primeira tem a ver com a vontade decretada de Deus, aquilo que ele deseja, mas que efetivamente vai acontecer. Então a primeira palavra é a palavra telo, de onde vem teleológico, aquilo que tem um meio, começo e fim, mas tem uma concreção, uma concretude. Esta palavra refere-se a um decreto, um desígnio, e fala dos conselhos e propósitos eternos de Deus que não podem ser alterados, aquilo que eu já disse anteriormente. Essa palavra, ela é usada para falar daquelas coisas que Deus já determinou e impreterivelmente vai acontecer. Não tem como remediar, vai acontecer. E é uma palavra usada pelo menos 200 vezes no Novo Testamento. A segunda palavra é bolomai, que significa a vontade ou desejo. Traz a ideia de um desejo passivo. Isto é o que Deus deseja que aconteça na melhor das circunstâncias. Essa palavra é usada para coisas que Deus gostaria que acontecesse, mas nem sempre acontece. No Novo Testamento, pelo menos 7 vezes aparece. Um dos exemplos está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, onde diz que Deus deseja que nenhum só se perca, mas todos cheguem ao pleno conhecimento da sua glória. Então esse texto deixa claro, a vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo, mas nós sabemos, nem todos serão, porque nem todos usarão do seu livre-arbítrio e do seu desejo para se achegar à vontade ou se achegar a ter um encontro efetivo com Jesus e entregar o seu coração. Portanto, há um sentido em que os propósitos de Deus serão feitos e não podem ser frustrados, e há também um sentido em que os desejos de Deus nem sempre são realizados. Mas em nosso verso aqui em questão, a palavra que consta é telo. Por isso, devemos orar pela perfeita vontade de Deus, decretada para ser realizada aqui na terra, assim como já está sendo realizada lá no céu. Devemos orar para que Deus faça o que Ele propôs e que faça em nós e também através de nós. A segunda experiência do versículo bíblico para nós é que essa vontade parece-me duplicada. O desejo é que aconteça aqui o que já acontece lá no céu. Veja só, o versículo nos diz que a perfeita vontade de Deus está sendo feita lá no céu e nós devemos orar para que essa vontade seja realizada na mesma escala, no mesmo grau e com a mesma competência aqui na terra. Como é feita a vontade de Deus lá no céu, você já se perguntou sobre isso? Ela é realizada de forma completa, consistente e constante. É feita sem reclamar, sem murmuração, sem discussão, é feita rapidamente, com alegria e entusiasmo. Nós podemos ver isso no Salmo 103, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 19, em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. É feita com amor. Por exemplo, Salmo 103, versículo 20 diz: "O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra." Sim, o fato que nós precisamos entender é que, a despeito da vontade de Deus ser feita lá no céu, nós temos que entender que aqui na terra essa vontade não está sendo feita. Porque se ela fosse feita, não haveriam
crimes, não haveriam assassinatos, não haveriam rebeliões, não haveriam abortos, não haveriam doutrina falsa, e a lista poderia correr aí infinitamente. A verdade é que Satanás é o Deus desse século. O apóstolo Paulo disse isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Ele é o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos homens para que não venha ao pleno conhecimento da palavra do Senhor. E a vontade dele é a que está sendo realizada no mundo, muito mais do que a vontade de Deus. Isso é uma tragédia, mas infelizmente é verdade. A vontade de Deus, como escrita em sua palavra, não está sendo feita, mas nós devemos orar, meus irmãos, para que ela seja feita aqui na terra como é lá no céu. Há uma grande necessidade que a vontade de Deus seja realizada neste mundo. É necessário que nós, como povo de Deus, ore sinceramente para que a sua vontade seja feita aqui, no mesmo grau que é feita lá no céu. É por isso que o Senhor Jesus nos ensina a orar dessa maneira. Seja feita a sua vontade aqui na terra. Mas terceiro ponto, e caminhando para o final, a vontade de Deus deve ser um dever para o nosso coração. Não um dever no sentido da obrigação premente, mas um dever no sentido de uma volição, um desejo do meu coração, no sentido de aplicar na minha vida, na minha história e publicizar essa vontade por onde eu passo. Portanto, se orar sinceramente para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu, então eu estou orando para que neste mundo o meu próprio coração seja levado à perfeita conformidade da vontade revelada de Deus. Ou seja, eu oro para que este mundo conheça a vontade de Deus, mas para que também o meu coração seja afetado, encharcado, contaminado, inoculado com a perfeita vontade de Deus. Preste atenção. Você não pode, e eu não posso, nós não podemos fazer nada sobre o que as pessoas estão fazendo no mundo esta manhã. Mas nós podemos fazer algo sobre os nossos próprios corações, sobre a nossa própria caminhada com o Senhor. Percebam que fazendo isto, estaremos em parte realizando a vontade de Deus aqui na terra, como lá no céu. Ou seja, submetendo o nosso coração a esta vontade. Também, quando eu oro, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, eu estou pedindo ao Senhor que tire da minha vida toda a jaça, todo o ego absoluto, enfim, tudo o que não agrada ao Senhor e não me leva à conformidade com a palavra e a vontade dele. Eu estou abrindo mão de tudo que eu tenho e sou e me dispondo nas mãos do oleiro divino. Se ele quiser quebrar a minha vida e fazer de novo, ele tem total disponibilidade para isto. Eu estou ecoando ao mesmo tempo e concretizando no meu coração a oração que Jesus fez lá no jardim do Getsemane, quando ele disse em Lucas capítulo 22, versículo 42, não faça a minha vontade, mas a tua. É essa uma tarefa dificílima para nós no caminho que estamos vivendo. Mas, irmãos, creiam, é o caminho da bênção, o caminho para a bênção. Como eu disse, não posso controlar o que o mundo está fazendo em relação a Deus, a sua palavra e a sua vontade, mas eu posso controlar o que eu faço em relação a tudo isso. E é meu dever curvar-se à sua vontade, independente de qual seja essa vontade para a minha vida. Quando eu oro também, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu, eu estou pedindo ao Pai que me use para tornar a terra um lugar mais parecido com o céu. Imagine, se a vontade de Deus fosse feita aqui na terra de maneira plena, seria o céu na terra. E quando eu, como um filho ou uma filha de Deus, faço a minha parte para que a vontade dele seja estabelecida na minha vida, eu faço com que essa terra pareça um pouquinho mais com o céu. Quando eu estou orando dessa maneira, eu estou pedindo sabedoria espiritual para aprender ou depreender a sua vontade sobre a minha vida. Salmo 119, versículo 33 diz: ensina-me, ó Deus, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Quando eu oro dessa maneira, eu estou orando por força espiritual para cumprir a sua vontade em minha vida. Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21 diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em
toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável para Cristo Jesus, o qual seja a glória para todo sempre. Amém. Quando eu oro dessa maneira, eu estou pedindo esse entendimento. Mas também, quando eu oro, seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu, eu estou orando, Senhor, ajuda-me a realizar a sua vontade nesse mundo, com alegria completa, com constância, exatamente como está sendo feita aí no céu. Esta é a atitude que Deus deseja desenvolver no meu e no seu coração. Aliás, o apóstolo Paulo diz isso em Efésios capítulo 6, versículo 6. Façam isso, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Meu querido, minha querida, a oração do Pai Nosso tem princípios maravilhosos e que Ele mesmo, o Senhor, nos ajude a ver a sua vontade como um dever que deve ser cumprido por aqueles que o conhecem e o amam. Que essa vontade, de fato, se realize na sua vida. Ultimando e finalizando, quero deixar algumas conclusões para você. Se Deus é verdadeiramente o meu Pai Celestial, se estou realmente interessado em santificar o seu grande e temível nome, se estou realmente comprometido em ver o seu reino vindo ao mundo, também eu quero ceder a sua vontade em minha vida. Se você está comprometido com a vontade de Deus, você deveria ter o mesmo desejo. Você está fazendo tudo ao seu alcance para ver a vontade de Deus feita aqui na terra? Veja bem, quando aprendemos a submeter tudo a Ele e orar para que a sua vontade seja feita em nossas vidas, estamos honrando a Deus como nosso Pai. Estamos santificando o seu precioso e bendito nome. Estamos providenciando para que o trabalho do seu reino avance no mundo e dentro dos nossos próprios corações. Portanto, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, comece a avaliar isso no seu coração. Você tem orado para que a vontade de Deus seja estabelecida aqui na terra? Você tem orado para que a vontade de Deus seja estabelecida na sua vida? Faça isso em nome de Jesus e eu tenho certeza, você vai viver melhor. E as pessoas ao seu redor também serão beneficiadas pela graça e pela bondade de Deus na sua vida. Vamos orar? Eu quero orar por você nesse momento, pedindo a graça e a bondade do Senhor, mas antes de fazer essa oração final, nós vamos ter mais uma canção de louvor e adoração ao nosso Deus, e em seguida eu regresso orando e finalizando esse culto.